Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o Trapaceiro. Capítulo 91. A técnica dos 8 portões internos libera as restrições naturais de chakra do corpo, liberando uma energia imensa. Dentro do sistema de caminhos de chakra estão os 8 portões que regulam e suprimem o fluxo de chakra. O portão da abertura, o portão da cura, o portão da vida, o portão da dor, o portão do limite, o portão da visão, o portão da maravilha e o portão da morte. Embora esses portões limitem o uso de chakra para proteger o corpo, esta técnica ultrapassa esses limites, concedendo uma força dezenas de vezes maior do que o normal. No entanto, a tensão causa graves danos a si mesmo, classificando-a como uma arte proibida. Kazuyama conseguiu dominar os 8 portões internos graças ao seu sistema, o que aumentou enormemente sua força física. Ao ativar o portão da abertura, ele removeu a restrição mental em seu cérebro, permitindo-lhe utilizar 100% de suas capacidades físicas. Isso consumiu sua energia em um ritmo acelerado, aumentando drasticamente sua velocidade e poder. Assim que uma onda de pó de ouro estava prestes a atingir, Kazuyama disparou para frente em uma velocidade estonteante. Droga, Kazuyama! O que você fez? Seu chakra está em erupção. Shei, a entidade dentro de Kazuyama, estava em choque, sentindo a onda avassaladora de chakra emanando de todas as partes do corpo de Kazuyama. A magnitude daquilo desafiava até mesmo a compreensão de Shei, algo que nem mesmo as bestas com cauda, com suas vastas reservas de chakra, haviam experimentado. Hasa, testemunhando a demonstração, ficou igualmente atordoado. A força e a velocidade demonstradas por Kazuyama eram sobre-humanas. Droga! Isso é mais uma técnica proibida? Algo que quebra os limites do corpo? Embora Tsunagakure tivesse especialistas em taijutsu, nenhum se comparava à velocidade que Kazuyama demonstrava. Ainda não acabou, rugiu Kazuyama. 8 portões internos. Segundo portão. Portão da cura. Abram-se. Terceiro portão. Portão da vida. Abra-se. No momento em que o terceiro portão se abriu, a pele de Kazuyama ficou vermelho sangue e seu chakra atingiu um nível ainda mais alto. A aura opressiva que emanava dele deixou até Hasa inquieto. Apesar da tensão excruciante em seu corpo, Kazuyama cerrou os dentes, determinado a continuar avançando. Droga! Como você consegue ser tão forte? Quem é você? Perguntou Hasa, já que o pó de ouro não conseguia acompanhar os movimentos de Kazuyama. Kazuyama, com uma velocidade agora completamente incomparável, mal conseguia forçar as pernas, mas seu movimento já estava além da percepção de Hasa. Você ousou vir para Konoha, prepare-se para ficar, declarou Kazuyama. Deixe-me garantir que você se lembre. Num piscar de olhos, ele desapareceu, não apenas pela velocidade, mas pela ativação da técnica do deus voador do trovão. No instante em que Kazuyama desapareceu, uma onda de medo percorreu Hasa. Antes que Hasa pudesse reagir, Kazuyama reapareceu atrás dele. Sob a camisa preta de Hasa, letras em negrito diziam: seu pai está aqui. Ficou claro que Kazuyama deixou a marca quando usou 1000 anos de morte para atacar Hasa. Você está pronto para enfrentar seu medo? Hasa. Assim que as palavras saíram, Hasa mal teve tempo de reagir antes que um soco atingisse seus rins, fazendo-o voar pelo ar. Sopro! O golpe foi devastador. Hasa tossiu um bocado de bile enquanto a dor lhe atravessava o corpo. Por que levar uma pancada nos rins faz você vomitar bile? Quem sabe, mas vomitava. Afinal, os 8 portões internos não apenas amplificavam o chakra e a velocidade, também aumentavam drasticamente o poder bruto. No momento em que o soco acertou, Hasa sentiu seu corpo começar a se desfazer. Mas isso foi só o começo. O que significa combos infinitos? Alguns podem pensar que se trata apenas de uma sequência de ataques ininterruptos. Mas Kazuyama sabia mais. Para ele, a essência dos combos infinitos era simples, um ataque como âncora, seguido por golpes implacáveis e ilimitados. O objetivo era fazer o oponente sentir a força avassaladora de cada golpe. Quando Kazuyama desferiu o punho, a técnica do deus voador do trovão foi ativada novamente. Desta vez, ele apareceu diretamente na frente de Hasa, cujo rosto colidiu diretamente com o punho de Kazuyama. Sopro! O soco atingiu com força brutal, e a inércia espalhou o dano pelo corpo de Hasa, forçando-o a cuspir sangue em vez de bile desta vez. Seu corpo destroçado desabou, mas o ataque não parou. A técnica do deus voador do trovão foi ativada mais uma vez, posicionando Kazuyama abaixo de Hasa, no mesmo local com o mesmo punho. Desta vez, ele desferiu o golpe no estômago de Hasa. Kazuyama demonstrou perfeitamente o que significa nunca desistir ou perder a esperança. Hasa permaneceu suspenso no ar por 1 minuto inteiro, preso no ataque implacável da técnica do deus voador do trovão, com os socos chovendo sem parar. Quando o ataque terminou, Hasa estava caído no chão, ofegante. Ele havia sofrido nada menos que 100 socos devastadores naquele único minuto. Cada um deles atingia com uma força esmagadora, deixando-o incapaz de contra-atacar. Kazuyama, completamente exausto, encostou-se a uma árvore próxima, ofegando pesadamente. A dor percorreu todo o seu corpo. Ele havia se esforçado ao máximo, usando a técnica do deus voador do trovão enquanto desferia seus golpes. Até mesmo o ato de golpear se tornará quase insuportável. Se também tivesse sido forçado a se mover, temia ter desmaiado muito antes de derrubar Hasa. Ao final da saraivada, os socos de Kazuyama haviam perdido grande parte da força inicial, mas o estrago já estava feito. Se ele tivesse mantido a força de antes, tinha certeza de que Hasa estaria morto ou mal conseguia se manter vivo. Droga! A voz de Hasa quebrou o silêncio. Sua boca e nariz sangravam, seu rosto estava machucado, mas sua tenacidade permanecia intacta. Um brilho de determinação brilhou em seus olhos injetados de sangue. De repente, pó de ouro surgiu de debaixo de suas roupas, pegando Kazuyama de surpresa. Quando havia coberto seu corpo, usando o pó de ouro como apoio, Hasa se levantou lentamente. Seu olhar feroz fixou-se em Kazuyama.
Meu corpo sempre foi protegido por pó de ouro. Mas eu nunca imaginei que seus punhos destruiriam minha armadura de pó de ouro, ele disse asperamente. Foi só por causa dessa proteção que sobrevivi, mas infelizmente para você não conseguiu me derrotar. E agora chegou ao seu limite, não é? Rasa ergueu a mão direita e o pó dourado girou ao seu redor mais uma vez. Graças à liberação magnética, enquanto tivesse chakra, ele poderia continuar lutando apesar da exaustão física. Você ainda tem truques na manga, murmurou Kazuyama com um leve sorriso nos lábios. Hehe. Mesmo assim você não vai me derrotar, Rasa. Na próxima vez que nos encontrarmos, eu te mostrarei o verdadeiro poder do golpe supremo de Konoha. Por enquanto, adeus. Kazuyama não era de prolongar uma luta desnecessariamente. Ele já havia reduzido Rasa a um farrapo, e ficar ali só traria perigo. Ele não era tolo, tinha companheiros de equipe em quem pensar. Usando o pouco chakra que lhe restava, Kazuyama disparou, deixando Rasa para trás, frustrado. Bastardo! Não corra! Lute comigo, seu covarde! Rasa rugiu, sua voz ecoando no ar. Kazuyama, você é o idiota, não eu. Por que eu continuaria brigando com você? Enquanto os gritos furiosos de Rasa desapareciam na distância, o familiar aviso do sistema finalmente soou nos ouvidos de Kazuyama. Capítulo 92. Kazuyama desabou contra uma montanha de ouro, com o corpo dolorido, mas o espírito estranhamente satisfeito. A riqueza ao seu redor era o único bálsamo para seu estado deplorável. O que é isso? Ele murmurou, suas sobrancelhas se contraindo enquanto ele processava as notificações do sistema. Jin. Sentindo que o anfitrião usou 1000 anos de morte em Rasa, fazendo-o sofrer muito enquanto odiava você é recompensado com mais 3 genjutsu. Jin. Sentindo que o anfitrião espancou Rasa brutalmente e depois foi embora, fazendo com que sua raiva atingisse o ápice e ele desmaiasse, você é recompensado com mais 2 genjutsu. Sua expressão ficou amarga enquanto ele percebia o absurdo das recompensas. Espera. O quê? Rasa desmaiou? De raiva? E por que diabos eu estou recebendo bônus de genjutsu por isso? Ele é um ninja de liberação magnética, não um ilusionista. Kazuyama gemeu, passando a mão pelo rosto. Sistema, você tem certeza de que não está distribuindo recompensas aleatoriamente? Seu corpo doía, e ele soltou um chiado enquanto mudava de posição. Tanto faz. Só preciso descansar. Nem sei se aqueles 2 idiotas já voltaram. Não tenho mais forças. Ele fez uma careta diante dos ferimentos, amaldiçoando silenciosamente as consequências da abertura dos 8 portões internos. Seus músculos dilacerados clamavam por alívio. Lembrete, nunca usar os 8 portões a menos que eu tenha um bom motivo. Meu corpo não aguenta. Arg, sorte que só acertei ele com a mão direita o tempo todo. Em desespero, ele chamou seu parceiro. Ei, Shei. Você pode usar seu chakra para me curar? A voz de Shei, os 7 caudas, ressoou em sua mente, misturada com diversão provocadora. Você acha que eu sou uma raposa fedorenta? Isso é coisa do Kurama. Meu chakra não cura pessoas, mas posso te paralisar um pouco para aliviar a dor se quiser. Kazuyama suspirou, exausto demais para discutir. Só faça. Estou sofrendo demais para me importar agora. Shei riu baixinho. Tudo bem, mas não espere milagres. Você se recuperará por conta própria. Kazuyama resmungou baixinho, mas mudou de assunto rapidamente. Tudo bem, pelo menos me empreste um pouco de chakra. Vamos pegar o pó de ouro e sair daqui antes que alguém apareça. Este saque é meu e não vou deixar ninguém pegá-lo. Enquanto isso, na floresta da Terra dos Rios, o esquadrão Nin de Sunagakure se aproximava cautelosamente do rescaldo da batalha. O silêncio era assustador, e seus corações afundaram ao encontrar Rasa inconsciente no centro do campo de batalha. Um dos Nin murmurou incrédulo. O senhor Rasa desmaiou? De raiva? Outro companheiro de equipe inspecionou a área frustrado. Droga! Cadê o inimigo? Eles foram eliminados? O Mahara, o líder deles, examinou os arredores com a expressão sombria. Esqueçam o inimigo. Tirem o Lorde Rasa daqui. Ele precisa de atendimento médico imediatamente. Enquanto se moviam para levantar Rasa, o olhar de Mahara pousou em algo incomum. Uma linha de texto grosseira havia sido rabiscada nas roupas de Rasa. Apertando os olhos, ele leu em voz alta. Seu pai está aqui? As palavras o atingiram como um tapa, e seu rosto ficou preto de vergonha. Que diabos? Seu pai está aqui? O Mahara apertou o braço com mais força enquanto lutava contra a vontade de xingar em voz alta. Rangendo os dentes, ele ordenou que a equipe recuasse com o líder inconsciente. O que nenhum deles notou, no entanto, foi o leve brilho do selo do deus voador do trovão desaparecendo nas roupas de Rasa, sua presença lentamente desaparecendo no nada. Apoiado pelo chakra de Shei, Kazuyama suportou a dor excruciante enquanto transportava uma enorme quantidade de pó de ouro de volta para a Terra do Fogo. Ele não podia arriscar que alguém descobrisse seu tesouro, então localizou uma caverna isolada para armazená-lo temporariamente. O resto teria que esperar até que ele pudesse retornar à vila, recuperar alguns pergaminhos de armazenamento e transportar o pó de ouro em segurança para casa. Caminhando pela estrada principal na Terra do Fogo, Kazuyama estremeceu quando a luz do sol começou a clarear o horizonte. Cada passo era uma agonia, e seu ritmo lento e deliberado refletia o desgaste em seu corpo. Depois de algum tempo, seus movimentos chamaram a atenção de todos. Aru, olha, aquele não é Rokudenashi? É mesmo. Ele escapou? Depressa. Vá ajudá-lo. Um grupo de Ambu alterou rapidamente seu curso, indo direto para Kazuyama. Apesar dos ferimentos, os sentidos de Kazuyama estavam aguçados. Ele sentiu a aproximação deles imediatamente e se escondeu nas sombras, preparando-se contra a dor enquanto se escondia. Mas em seu estado de extrema cautela, ele deixou passar um detalhe importante. Estava na Terra do Fogo. Não havia motivo para inimigos o perseguirem ali.
Hokudenashi, não se esconda, somos nós. A voz familiar de Haru chamou, cortando o silêncio. Ao ouvi-la, Kazuyama exalou aliviado, repreendendo-se por ser tão paranoico. Apresse-se e me ajude. Eu vou morrer, ele gemeu fracamente, seu cansaço evidente. Haru e Rinkaku imediatamente correram para o seu lado. Como você escapou? Onde estão o shinobi de Sunagakure? Kazuyama dispensou a pergunta com um breve aceno. Não pergunte. Se está perguntando, significa que eles recuaram. Recuar? Haru ergueu uma sobrancelha, claramente cético. Parecia improvável, mas a visão do estado debilitado de Kazuyama sob o luar silenciou outras perguntas. Haru trocou um olhar com o esquadrão Anbu atrás dele, acenando para que prosseguissem. Rinkaku, leve-o de volta para a vila. Liderarei uma equipe para investigar. Rinkaku assentiu brevemente, colocando Kazuyama nas costas e seguindo em direção à vila. Enquanto isso, Haru liderava o restante da Anbu para o interior da Terra dos Rios. Quando chegaram ao campo de batalha, a cena os deixou atordoados. A destruição foi impressionante. Inúmeras árvores estavam destruídas, seus troncos perfurados e até grandes pedras foram reduzidas a pó. Um poder destrutivo tão poderoso. E vestígios de pó de ouro. Causado por Rasa? Manchas de sangue? Haru agachou-se e examinou as manchas de sangue no chão, com o rosto contemplativo. Quando viu Kazuyama pela primeira vez, não havia nenhum ferimento nele. Obviamente, aquelas manchas de sangue não eram dele. Isso deixou apenas uma possibilidade. O sangue pertencia a Rasa ou aos seus homens. Esse cara realmente fez Rasa e os outros recuarem? Haru, aqui. Um dos Anbu gritou, tendo feito uma nova descoberta. O grupo se reuniu e encontrou um Chunin de Sunagakure caído sem vida com o peito perfurado. Um ferimento penetrante. Seu coração foi completamente destruído, observou Haru com um aceno de cabeça. Isso foi obra do Hokudenashi. Eu vi acontecer, comentou outro membro da Anbu. Parece que Hokudenashi estava certo. O inimigo recuou. Vamos. Peguem o corpo e nos avisem. Enquanto isso, com a ajuda de Rinkaku, Kazuyama cambaleou de volta para a aldeia. Mas assim que chegaram aos portões, Kazuyama desmaiou. A dor em seu corpo era insuportável, e ele se esforçou implacavelmente até sentir a segurança dos muros da aldeia. Hokudenashi, merda, você é algum tipo de urso hibernando? Não pode se deitar em algum lugar conveniente? Esqueça, vamos te levar ao hospital primeiro. Rinkaku murmurou irritado, embora ouvir a respiração constante de Kazuyama o tenha feito se sentir um pouco melhor. Apesar de resmungar, ele estava grato. Afinal, Hokudenashi havia salvado suas vidas. Ele carregou Kazuyama cuidadosamente para a enfermaria especial da Anbu e garantiu que ele fosse tratado. Assim que Kazuyama se estabilizou, os dois esperaram até que Haru e os outros retornassem. Juntos, dirigiram-se ao prédio do Okage para se apresentar. Senhor Okage, o inimigo desta vez era Rasa, um Chunin de elite de Suna. Ele é um usuário de liberação magnética e acredita-se que seja um descendente direto do terceiro Kazekage, relatou Haru. Nós o encontramos, e Hokudenashi conseguiu matar um de seus homens. O inimigo já recuou, mas Hokudenashi está descansando na enfermaria da Anbu devido à exaustão severa. Quando Haru e Rinkaku terminaram seu relato, a expressão de Hiruzen ficou pensativa. Liberação magnética. O que exatamente ele controla? Ouro. Pó de ouro, esclareceu Haru. O rosto de Hiruzen mudou sutilmente à menção de ouro. Não é de se admirar que Sunagakure tenha estado tão ativo ultimamente. Parece que eles estavam se preparando para esse ninja de liberação magnética. Com ouro à disposição, eles poderiam conquistar muito, não apenas em batalha, mas também para a economia e a infraestrutura de sua aldeia. Claramente, o terceiro Okage reconheceu o valor de Rasa. Pó de ouro não era apenas uma arma, era um recurso de tremenda importância estratégica. Haru, se você enfrentasse um ninja desses, como escaparia? Perguntou Hiruzen. E como o Anbu Hokudenashi conseguiu matar um deles? Hiruzen conhecia a força de Haru e Rinkaku, ambos eram ninjas de elite, mas contra um Chunin com liberação magnética eles não teriam muita chance. E Hokudenashi? Ele não era exatamente conhecido por suas proezas em combate. Haru riu levemente do ceticismo de Hiruzen. Senhor Okage, não acredito que os rumores sobre a incompetência de Hokudenashi sejam verdadeiros. Ele foi crucial para a nossa fuga e o sucesso da missão. Estávamos em desvantagem, mas as habilidades de Hokudenashi nos permitiram recuar em segurança. Ele conteve as forças de Sunagakure, incluindo Rasa, para nos dar tempo de retornar à vila em busca de reforços. Quando retornamos, Rasa e os outros já haviam recuado, e Hokudenashi estava completamente exausto. A explicação concisa de Haru enviou ondas de choque à mente de Hiruzen. Kazuyama, aquele pirralho, tomou a iniciativa? Lutou contra Rasa? E ainda o derrotou? Isso é verdade? Por que não acredito? Capítulo 93. Haru, você tem certeza de que foi Hokudenashi quem fez isso? Diante do questionamento do terceiro Okage, Haru assentiu firmemente. Bem, foi ele quem fez isso. Eu não confundiria a técnica do deus voador do trovão com nenhuma outra. Não tenho certeza de como ele conseguiu repelir Rasa e os outros, mas, a julgar pelo campo de batalha, foi uma batalha muito intensa. Pensando no centro caótico da batalha, que parecia uma colmeia, Haru sentiu uma onda de emoção. Certo, entendi. Haru, vai e leve Hokudenashi para o hospital. Deixe os médicos verificarem o estado dele, instruiu o Okage. Rinkaku, vai e diga a Orochimaru para vir me ver. Hein? Orochimaru está de volta à vila? Se Kazuyama soubesse disso, imediatamente afirmaria estar bem e correria para o laboratório de Orochimaru para mais uma rodada de experimentos. Infelizmente, ele ainda dormia profundamente na enfermaria. Pouco tempo depois, Orochimaru chegou ao prédio do Okage. Sua expressão permaneceu fria e indiferente. Sensei, você queria me ver? Orochimaru, a Anbu acabou de enviar uma mensagem. O Chunin de elite de Sunagakure Rasa é um ninja com liberação magnética que controla o pó de ouro. Os olhos de Orochimaru brilharam brevemente de surpresa. Pó de ouro. Impressionante.
Seria um trunfo significativo para Sunagakure, tanto financeira quanto estrategicamente. Sensei, você está dizendo que as ações recentes de Sunagakure estão ligadas às suas capacidades financeiras e de combate? Hiruzen assentiu. Afinal, Orochimaru era seu discípulo e possuía um intelecto aguçado. Bem, esse ninja chamado Rasa também liderou uma equipe que tentou invadir a Terra do Fogo, mas foi impedida pela Anbu. Agora, a pressão sobre Sunagakure está começando a aumentar. Se necessário, preciso que você lidere pessoalmente a equipe para defender o campo de batalha na Terra dos Rios. Orochimaru assentiu, embora um vislumbre de curiosidade cruzasse seu rosto. Ele estava claramente intrigado com o Anbu que havia conseguido repelir Rasa. Não fique curioso. Quem repeliu Rasa é seu discípulo, Kazuyama. Kazuyama. Orochimaru ficou momentaneamente atordoado com as palavras de Hiruzen. Ele sabia que seu discípulo havia se juntado a Anbu. Afinal, fora ele quem a recomendara. Mas Kazuyama derrotar Rasa? Isso estava um pouco além de suas expectativas. No entanto, ao refletir sobre os inúmeros talentos de Kazuyama, ele rapidamente reconsiderou. Se for Kazuyama, não é surpresa. Ele domina a técnica do deus voador do trovão, e seu talento não é inferior ao de Rasa. Mesmo comparado a gênios como Namikaze Minato ou Fugaku Uchiha, ele não perderia. Orochimaru conhecia bem as habilidades de seu discípulo, especialmente sua natureza astuta. Se Kazuyama fosse capaz de conspirar até mesmo contra seu próprio sensei, lidar com o inimigo seria muito menos desafiador. Ah? Você tem Kazuyama em tão alta conta? Isso condiz com o que Sakuma Taki pensa. Hiruzen deu uma tragada na fumaça e assentiu. Parece que seu julgamento estava correto. Embora esse garoto não goste de lutar, sua destreza em combate em batalhas reais é excepcional. Quando Hiruzen recebeu o relatório de Aru pela primeira vez, ficou inicialmente chocado. Mas logo chegou à mesma conclusão de Orochimaru. Alguém que pudesse aprender a técnica do deus voador do trovão não seria fraco em combate. Onde está Kazuyama agora? No hospital. Ele não se feriu, mas está extremamente exausto. A enfermaria da Anbu não pôde fazer muito por ele, então pedi para alguém transferi-lo para o hospital. Prepare-se, Orochimaru. Se Sunagakure mostrar qualquer sinal de movimento, você deve ir para a Terra dos Rios imediatamente. Orochimaru assentiu, imperturbável. Como ninja, era de se esperar que ele estivesse pronto para agir a qualquer momento. Por enquanto, porém, ele planejava visitar o hospital para ver como estava seu discípulo. Ele também tinha algo importante para discutir com Kazuyama, algo que ele achava que valia a pena comemorar. Hospital de Konoha. Kazuyama estava dormindo em sua cama de hospital com uma bolsa intravenosa fornecendo-lhe uma solução nutritiva para ajudar seu corpo a se recuperar. Duas pessoas estavam ao seu lado, Pakura e Ebizami. Seus rostos estavam cheios de preocupação, especialmente o de Ebizami. Ela olhou para Kazuyama deitado ali como se estivesse vendo seu próprio amigo ou marido morto. Ser ninja era uma profissão cruel, onde a vida e a morte eram frequentemente deixadas ao acaso. A razão pela qual estavam ali era graças a Aru. Ele havia reconhecido a identidade de Hoku Denashi da Anbu logo no início e, pensando que a família de Kazuyama deveria saber, foi direto à sua residência para informar Ebizami. Ao ouvir a notícia, Ebizami correu para a academia ninja para buscar Pakura, e os dois foram juntos ao hospital. Doutor, ele vai ficar bem? Pakura olhou para Kazuyama, que parecia pálido e por algum motivo seu coração doeu. Não é nada sério, respondeu o médico. Ele está sofrendo de uma distensão muscular grave, alguns danos ósseos e extrema depressão de chakra. Ele se recuperará depois de um descanso. Com isso, o médico saiu do quarto, deixando apenas os três, Kazuyama, Ebizami e Pakura. Maldito pirralho, murmurou Pakura com a voz carregada de exasperação. Como ele foi parar assim em uma missão tão simples? Ele consegue entrar e sair de Sunagakure com tanta facilidade, mas... Ela parou de falar, incapaz de esconder o quanto estava afetada pela condição dele. Ebizami, sentada em uma cadeira, falava suavemente como se estivesse falando consigo mesma, mas suas palavras eram dirigidas a Pakura. Desde que os pais dele morreram, ele tem sido o pilar da casa. Ele trabalhou duro para sustentar a mim, Ebizu e Ayate. Para me tranquilizar, ele raramente aceita missões de alto risco. Ele se limita a trabalhos de rank D ou C, mesmo que o salário seja menor. Ele costumava dizer, que diferença faz se o dinheiro for menor? É mais seguro. Se eu fizer mais algumas missões, posso compensar a diferença. No segundo seguinte, Ebizami riu alto. Esse pirralho, obviamente, tem muito talento, mas ele simplesmente não quer trabalhar duro. Perguntei a ele, por que não se esforçar para treinar mais e se tornar um Chunin? Adivinha o que ele disse? Ele disse, por que se preocupar em trabalhar tanto? Você não sabe que é sempre o boi que se mata de trabalhar, mas o campo nunca se cansa? Ao ouvir isso, Pakura e Ebizami caíram na gargalhada. Pakura olhou para Kazuyama e riu baixinho. É exatamente isso que ele diria. Esse cara, não sei de onde tirou todas essas ideias distorcidas. Tão preguiçoso que não quer dar um passo a mais. Ele usa todo o seu ninjutsu espacial só para chegar mais rápido a algum lugar. De repente, uma voz um tanto fria veio do lado de fora da porta. Kazuyama, existe mesmo essa história. Haha. Parece que eu, como sensei, ainda não conheço meu discípulo tão bem quanto pensava. Orochimaru, exalando uma aura arrepiante, caminhou lentamente para dentro do quarto do hospital. Ele acenou levemente para Pakura e Ebizami como cumprimento. Senhor Orochimaru? Ebizami, que havia sido ninja na mesma geração que o Sannin, reconheceu Orochimaru naturalmente. A diferença entre os níveis deles, no entanto, era imensurável. Um Sannin estava em uma categoria muito superior a um ninja comum como ela. Só vim ver o Kazuyama, disse Orochimaru. Contanto que eu veja que ele está bem, quando ele acordar, você poderia, por favor, dar um recado para ele? Só diga que tenho algo importante para perguntar. Você deve ser Pakura. O olhar de Orochimaru se voltou para Pakura, que estava por perto. Pakura sentiu os cabelos se arrepiarem quando os olhos de Orochimaru se fixaram nela.
Seu olhar era serpenteante, e ela se sentiu como uma presa sendo avaliada por um predador. Nada mal, o julgamento de Kazuyama é realmente bom. O olhar de Orochimaru pousou no selo de Pakura. O selo dos 5 elementos. Está um pouco desleixado, mas o efeito ainda é bom. A experiência de Orochimaru em Finjutsu permitiu que ele reconhecesse o selo imediatamente. Se Kazuyama ouvisse isso, ele provavelmente diria: Pará, você não está em posição de me dar sermão. Se tivesse feito isso, teria sido ainda mais desleixado que o meu. Capítulo 94. Já era o dia seguinte quando Kazuyama acordou. Ele havia dormido bem, mas assim que tentou se espreguiçar, percebeu que algo estava errado. Primeiro, havia o tubo intravenoso em sua mão. Ao pegá-lo, percebeu que estava sangrando nas costas. Um olhar mais atento revelou que metade do comprimento do tubo, mais de 1 metro, havia ficado vermelho vivo. Em pânico, ele rapidamente soltou a mão. Ao abaixar-se, ele imediatamente sentiu que havia alguém por perto. Você está acordado? Ei, ei, ei. O que há de errado com seu soro? Por que está todo vermelho? Pakura, que havia sido despertada pelo movimento de Kazuyama, abriu os olhos lentamente. Ao ver o tubo cheio de sangue, recuou alarmada. Calma, calma, Kazuyama a tranquilizou rapidamente. Eu só me estiquei um pouco sem cuidado, e um pouco de sangue voltou. Não é nada sério, vai ficar tudo bem em breve. Não se preocupe, o sangue vai voltar todo para o meu corpo. Mas por que você está aqui? Kazuyama hesitou com um traço de dúvida atravessando sua mente. Eu não deveria estar na enfermaria Anbu? Pakura olhou para ele. Sua pele, não mais pálida, parecia muito melhor, e ela baixou a guarda. Bufou de irritação. Foram os seus homens da Anbu que avisaram a tia Ebizami que você tinha sido hospitalizada depois da missão, explicou ela, irritada. A tia Ebizami ficou com tanto medo, achando que você poderia perder 1 ou 2 membros. Ela teve que voltar para cuidar dos pequenos, então sou eu quem está de olho em você. Kazuyama soltou uma risada maliciosa, seu tom irritantemente travesso. Ah? Então você passou a noite no mesmo quarto que eu? Pakura estreitou os olhos. E daí? Se eu não fizesse isso, eu deixaria você morrer aqui. Ao ouvir sua resposta, Kazuyama imediatamente assumiu uma expressão exagerada e magoada. Você se aproveitou de mim enquanto eu estava no hospital. Eu ainda sou um garotinho. Argue, cadê a minha inocência? Deixaram uma pobre garota me apalpar a noite toda. O que você acha que deveria ser feito sobre isso? Os olhos de Pakura se arregalaram em descrença e seu queixo caiu ligeiramente. Ela nunca tinha encontrado alguém tão descarado antes. Ela o tocou a noite toda? Esse cara estava falando sério? Sua mente voltou ao momento em que o carregou para fora do banheiro. A vítima não dissera uma palavra naquele momento, e agora aquele idiota estava contando a história para ela. Kazuyama caiu na gargalhada, observando sua expressão mudar de pálida para vermelha e depois furiosa. Brincadeira, brincadeira. Não fique bravo. Eu sou um paciente, lembra? Se você me bater, estará intimidando um cara indefeso. A raiva de Pakura transbordou, mas no final ela soltou uma risada frustrada. Eu devia ter te ignorado, seu desgraçado. Ela disparou. Vá para o inferno. Quando ela se moveu para se levantar, Kazuyama a puxou de volta com um sorriso malicioso. Era só uma brincadeira, seu idiota. Por que você é tão burro? Pakura sentiu o calor e a força do aperto dele em seu pulso. De repente, seu corpo ficou mole, e ela se viu sentada novamente sem entender o porquê. Deixa eu te contar uma coisa. Se você fizer uma coisa dessas de novo, é melhor tomar cuidado. Enquanto falava, Pakura fez um movimento de tesoura com os dedos, o que causou um arrepio na espinha de Kazuyama. Mãe, essa mulher é assustadora quando está falando sério, e está sempre pronta para explodir. Seus pensamentos vagavam. Talvez Tsunade fosse melhor. Pelo menos ela não sairia por aí ameaçando cortar as pessoas. Bem, não com Tsunade seria uma série de socos. E se você for atingido por ela, acabaria em pedaços de qualquer jeito. Argue e esquece. Nenhuma das duas é boa. Kazuyama deu um tapa na testa de repente quando um pensamento lhe ocorreu. Pakura, vá me comprar alguma coisa rápido. Eu preciso. O que você precisa? Você está nesse estado e quer comer? Não é comida. Preciso de um monte de sacos grandes de pano, como aqueles usados para carregar arroz. Depressa, preciso de pelo menos algumas dúzias. Pakura piscou, o rosto cheio de confusão. Para que você precisa de tantas sacolas? Mas Kazuyama ignorou a pergunta com a excitação aumentando. E pergaminhos de armazenamento. Vá para o sul, para a vila, tem uma loja lá que os vende. Ele pensou por um momento e acrescentou. Ele vende tudo em casa. Quanto ao dinheiro, vá perguntar a Ebizami. Diga a ela que eu pago o dobro depois. Não fique aí parado, vá. Volte para mim depois de comprar tudo. Kazuyama agarrou o suporte de soro com uma das mãos e puxou Pakura com a outra, incitando-a a se apressar. Apesar da confusão, ela saiu para fazer o que ele pediu. Primeiro, ela foi para casa buscar o dinheiro e depois saiu para fazer compras. Voltou com 50 sacolas grandes e foi à loja que Kazuyama havia mencionado para comprar pergaminhos de armazenamento. Comprou apenas 10, pois eram caros, 3.000 rios cada, o preço de 50 tigelas de ramen. Graças à onda de saques realizada por Kazuyama na Terra da Grama, suas finanças não foram completamente esgotadas. Quando Pakura retornou ao hospital, Kazuyama já havia convencido o médico a remover o soro. Com medo de que ela não encontrasse, ele esperou na entrada do hospital. Quando a viu caminhando em sua direção, carregando todos os suprimentos nos braços, o rosto de Kazuyama se iluminou com um sorriso largo. Ele parecia genuinamente feliz. Vamos, estou esperando por você há muito tempo.
Pakura nem teve a chance de responder antes que Kazuyama agarrasse seu braço e ativasse a técnica do Deus Voador do Trovão. Em seu campo de visão, eles primeiro deixaram a vila e depois dispararam em uma direção específica. Após várias utilizações consecutivas da técnica, finalmente chegaram ao seu destino. Um súbito clarão de luz dourada fez Pakura cobrir os olhos, piscando várias vezes antes de sua visão se ajustar. O que viu em seguida a fez perder a compostura. Uma montanha de ouro. Era literalmente uma montanha de ouro. Meu Deus! Isso é sério? Ao ver a expressão atordoada de Pakura, Kazuyama riu alto. Era exatamente a reação que ele queria, afinal, quem não ficaria chocado com uma pilha de ouro tão grande? Kazuyama, onde você conseguiu isso? Perguntou Pakura, ainda incrédula. Não tem pedras misturadas aqui, tem? Kazuyama revirou os olhos. Não seja ridículo. Posso lhe dizer com toda a responsabilidade que isto é real. Uma montanha de ouro, ou melhor, areia dourada. Este é meu troféu. Areia dourada? O termo ressoou na memória de Pakura, e sua expressão mudou ao perceber o que estava acontecendo. Ela se virou para Kazuyama, com o rosto cheio de descrença. Areia dourada? É isso que eu estou pensando? Kazuyama sorriu mostrando os dentes. É exatamente o que você pensa. Peguei do Rasa. Então era por isso que parecia tão familiar. Os olhos de Pakura se arregalaram em choque. Sua missão não era lutar contra o Rasa, era? Ela perguntou com a voz áspera. Não é à toa que você foi direto para o hospital depois de voltar. O Rasa é ainda mais forte que eu. Ele é o próximo Kazekage. Você é louco. Você deveria ter recuado no momento em que ele fez o movimento. Aquilo foi liberação magnética. Kazuyama permaneceu em silêncio, deixando-a desabafar. Ele conseguia ouvir a preocupação por trás da repreensão dela, e isso o fez sorrir. Quando ela finalmente parou, ele falou lentamente com um tom leve. Pakura, sabe de uma coisa? Ouvir você gostar disso me deixa bem feliz. Afinal, você não está chateado porque meu oponente era um ninja de Sunagakure. Ele se aproximou com a voz suave, mas firme. Segundo, como você sabe que eu não consigo derrotar Rasa? Ele apontou para a montanha de ouro. Vou te dizer uma coisa, o Rasa está em pior situação do que eu. Eu não só o derrotei, como também o roubei às cegas. Olha só todo esse pó de ouro. Se eu não aproveitasse essa oportunidade única na vida, me arrependeria pelo resto da vida. Quando Rasa se tornar Kazekage, ele dificilmente sairá da vila. Será impossível fazer algo assim de novo. Kazuyama colocou a mão no ombro de Pakura e seu sorriso se alargou. Afinal, Pakura estava nervosa e preocupada com ele. Só isso já o deixava satisfeito. Seu idiota, mesmo com pouco dinheiro você não pode correr tantos riscos. A voz de Pakura se perdeu. Atualmente sou apenas uma professora estagiária, mas o diretor Atake ainda está me pagando um salário. Ela perdeu o ímpeto de repente, e Kazuyama caiu na gargalhada ao ver aquilo. Você esqueça. Espere até ser contratado permanentemente. Eu ganho dinheiro há tantos anos, sei exatamente que tipo de negócio fazer e o que não fazer. Já que o encontrei desta vez, não há motivo para não fazer. Tudo bem. Pare de enrolar e me ajude a carregar o dinheiro. Cadê a bolsa? Tire-a daqui. Kazuyama amava dinheiro e essa era a verdade, mas nem tudo era seu. Caso contrário, com sua técnica de fuga transparente, ele teria sido rico além de seus sonhos mais loucos. Ele separou um punhado de areia dourada e soprou fogo sobre ela, refinando-a até virar ouro puro. Percebendo isso, Pakura começou a ajudar a refinar o ouro também. Os dois trabalharam juntos como verdadeiros refinadores de ouro. Depois que toda a areia dourada foi refinada, eles começaram a encher seus sacos com o metal brilhante. Continuaram esse processo durante toda a tarde até processarem e embalarem todo o ouro que Kazuyama havia trazido. Nossa, é muita coisa. Esta bolsa pode ser pequena, mas é o suficiente para guardar cerca de 1 quilo de ouro. E são 32 bolsas no total. Nossa, hahaha. 1 quilo de ouro vale aproximadamente 3 milhões. 32 bolsas. Somos oficialmente multimilionários. Kazuyama estava fora de si de excitação. Ele olhou para os sacos cheios de ouro à sua frente, seu corpo inteiro fervendo de alegria. Nem mesmo Pakura esperava que a areia dourada pudesse ser refinada em até 32 sacos de ouro. Onde estão os pergaminhos? Onde estão os pergaminhos? Pakura, rápido, precisamos manter esse dinheiro seguro. Hahaha. Pakura rapidamente tirou 10 pergaminhos, e Kazuyama os abriu imediatamente. Ele guardou 3 bolsas de ouro em cada pergaminho, guardando as 2 restantes para as despesas diárias. Pakura, vamos lá. Estou de bom humor hoje. Vou te oferecer o melhor churrasco da vila. É uma delícia. Capítulo 95. No restaurante de churrasco, Kazuyama e Pakura estavam enlouquecidos devorando carne. Hahaha. Como esperado, churrasco é muito melhor quando comido com uma mulher bonita. Chefe, mais 2 garrafas de saquê. Pakura balançou a cabeça ao ver o rosto corado e presunçoso de Kazuyama. Mal tinham começado a comer e o pirralho já queria beber. Como ele podia sequer pensar em beber? Ele não tinha idade para isso. Quando Pakura comentou isso, Kazuyama deu um sorriso irônico. Menor de idade? Ah, por favor, sou mais alto deitado do que você em pé. Por um momento Pakura congelou, encarando o sorriso irritante dele. Então, com um lampejo de compreensão, ela quase se lançou sobre ele para torcer seu pescoço. Furiosa, decidiu que não se importava mais se ele queria se meter em encrenca bebendo, que assim fosse. O mais frustrante era que Kazuyama nem parecia menor de idade, mesmo não tendo ainda 16 anos. Se ninguém revelasse seu segredo, ninguém imaginaria que ele ainda era menor de idade. Depois de comer à vontade, Kazuyama, como se autoproclamava o responsável, foi pagar a conta. Mas quando enfiou a mão no bolso, ah não, sem dinheiro. De repente, ele se lembrou de que ainda não havia trocado o pó de ouro. Nenhum dos dois tinha uma única moeda consigo. Chefe, espere um segundo. O humor despreocupado de Kazuyama desapareceu enquanto ele murchava sob o olhar penetrante do dono. Em pânico, ele puxou Pakura para o lado.
Pakura, você ainda tem dinheiro? Não, gastei tudo em bolsas e pergaminhos. A resposta o atingiu como um balde de água fria. O que fazemos? Fiquei tão animado que esqueci que ainda não havíamos trocado dinheiro. Tudo o que temos é um saco de pó de ouro. Não podemos pagar com pó de ouro. Pakura sibilou, agora olhando feio para ele. Esse idiota, ele a levou para jantar sem dinheiro? Ele não estava só dando um golpe nela? Kazuyama, ainda tentando manter a calma, virou-se para o dono. Bem, chefe, posso dar isso como garantia e deixá-la ir para casa pegar o dinheiro? Não que Kazuyama não pensasse em fugir, mas aquela era uma churrascaria no coração de Konogakakure. Se ele tentasse fugir da conta, a polícia Uchiha estaria batendo à sua porta antes mesmo de ele chegar em casa. O dono, nada impressionado, cruzou os braços. Tudo bem, mas você tem meia hora. Se ela não voltar até lá, vou chamar a polícia. O rosto de Kazuyama se contraiu. Droga, exatamente como eu pensava, eles sempre chamam a polícia. Ele cerrou os punhos, amaldiçoando interiormente o clã Uchiha. Aqueles caras são tão irritantes. Pakura, estou contando com você. Vá buscar o dinheiro com a tia Ebizami. Eu vou esperar por você. Pakura sentiu e correu em direção à porta. O dono riu baixinho, encostando-se no balcão. Garoto, ela é sua namorada? Ela é bonita. Então, sorrindo, acrescentou. Você também é incrível, trazendo sua namorada para jantar sem dinheiro. O que você estava pensando? Kazuyama congelou diante das provocações do chefe e corou de vergonha. Ele estava tão emocionado antes que se esqueceu completamente do dinheiro. Agora, tudo o que lhe restava era confiar em Pakura. Assim que saiu do restaurante, Pakura correu direto para a residência de Kazuyama, sem ousar diminuir o ritmo. No entanto, ao chegar, encontrou a casa vazia. Tia Ebizami, ela gritou, procurando de cômodo em cômodo. Tia Ebizami, ela parou frustrada com os punhos cerrados. Para onde ela poderia ter ido a essa hora? Sem ninguém em casa, Pakura sentiu o desespero tomando conta dela. Determinada, ela se virou e correu em direção à Academia Ninja. Quando chegou à academia, ela não perdeu um segundo e correu direto para a sala do diretor, ofegando pesadamente enquanto estava diante de Sakuma Taki. Senhor Sakumo, tenho um favor a lhe pedir. Sakuma ergueu uma sobrancelha com uma expressão confusa no rosto. Achei que você deveria estar cuidando daquele garoto, Kazuyama. Por que você está aqui? Aconteceu alguma coisa com ele? Seu olhar se estreitou. E o resgate? Pakura piscou, confusa. Resgate? Sakumo deu um sorriso travesso. Não? Bem, se ele estivesse realmente em perigo, vir até mim seria inútil, certo? Ou você está me pedindo para dar a ele uma morte rápida? O homem riu da própria piada, aparentemente achando a situação de Kazuyama hilária. O rosto de Pakura escureceu enquanto ela ouvia. Seria este mesmo Sakuma Taki, o temido Presas Brancas de Konoha? Como alguém tão lendário se tornou tão desleixado quando se tratava de Kazuyama? Sem que ela soubesse, a culpa recaía diretamente sobre Kazuyama. Outrora uma figura de alto escalão e respeitada em todo o mundo ninja, Sakumo fora reduzida a isso após suportar inúmeras travessuras do garoto, incluindo os infames 1000 anos de morte. Mesmo um homem com seu temperamento tinha seus limites. Tá bom, tô só brincando, disse Sakumo, ainda sorrindo. O que aconteceu? Deve ser algo sério para você vir me procurar. Pakura rapidamente relatou a situação, explicando como Kazuyama a levou para um churrasco sem dinheiro para pagar. Ao final da história, Sakumo estava morrendo de rir. Hahaha, aquele pirralho, levando você para jantar sem pagar. O que ele estava pensando? Ele enxugou uma lágrima. Ele bateu a cabeça com muita força no hospital? Levou quase meio minuto para ele parar de rir. Finalmente suspirou, balançando a cabeça. Ainda bem que eu nunca saio de casa sem dinheiro. Senão, aquele pirralho já teria sido levado pela gangue Uchiha. Ele sacou 50.000 ryu e entregou a Pakura. Isso deve cobrir tudo. Vá rápido e tire daí. Hahaha. Pakura aceitou o dinheiro com gratidão, agradeceu a Sakumo e saiu correndo da academia em direção ao restaurante de churrasco. Quando ela chegou, já tinha passado meia hora. Uma pequena multidão se reuniu do lado de fora do restaurante, atraída pela comoção. Entre eles, estavam duas figuras com o inconfundível emblema de fã Uchiha nas costas. Então, ele comeu de graça e deixou seu companheiro ir embora? Sim. Quanto ele comeu? 45.700 RY. Nossa, eu não sabia que era tanto. Kazuyama estava em uma situação difícil agora. Apesar das explicações, o lojista ligou para a polícia Uchiha assim que a meia hora se passou. Por puro azar, quem apareceu foi ninguém menos que Ao e Murin Uchiha, as mesmas pessoas que ele havia jogado no banheiro feminino pouco tempo antes. No momento em que se olharam, faíscas voaram. As expressões da dupla Uchiha escureceram, e o rancor latente praticamente irradiou deles. Kazuyama sentiu o coração palpitar desconfortavelmente. Eu não deixei de pagar a conta. Ela foi mesmo buscar o dinheiro, explicou ele, mantendo o tom civilizado. Vamos esperar mais um pouquinho, ok? Sua atitude permaneceu educada, mas Ao e Murin não estavam dispostos a deixar isso passar. Todo mundo que não paga a conta diz isso. Ao zombou. Vamos, Kazuyama. Venha para a polícia conosco, acrescentou Murin com um sorriso irônico. As mãos de Kazuyama coçavam de vontade de lutar, mas ele precisava ganhar tempo. Precisava confiar que Pakura o ajudaria. Ele se endireitou e disse, não se preocupem, Ao Murin. Que tal uma aposta? Uma aposta? Ao franziu a testa. Exatamente, disse Kazuyama, exibindo um sorriso confiante. Aposto que minha família vai me mandar o dinheiro em 10 minutos. Se eu perder, vou até a polícia com você e aceito a punição que você decidir. Mas se eu ganhar, você aceita um dos meus golpes. Só taijutsu, nada mais. Ao e Murin trocaram olhares, com os olhos brilhando de alegria vingativa. Não acreditaram nem por um segundo que a família de Kazuyama chegaria a tempo. Tudo bem, aceitamos sua aposta. 10 minutos.
Se ninguém vier, você vai ter o gostinho do castigo Uchiha. Os dois já estavam saboreando a vingança imaginária, pensando em quão satisfatório seria humilhar Kazuyama. Desculpe, você já perdeu a cabeça. Voltei. Uma voz feminina fria cortou o barulho, vinda de trás da multidão. Pakura, com o rosto impassível, caminhava rapidamente em direção à entrada da churrascaria. Ela não esperava que os dois Uchihas causassem problemas no breve momento em que ela saiu para pegar dinheiro. Aquele sorriso presunçoso. Ele realmente achava que ela não tinha percebido? Ah, Pakura, você finalmente voltou. Kazuyama Jack se iluminou instantaneamente ao vê-la, e toda a sua expressão mudou. Sem perder tempo, Pakura entregou 50.000 ryu ao dono do restaurante, que os contou cuidadosamente antes de lhe dar o troco. Com as moedas agora em suas mãos, Pakura voltou seu olhar penetrante para Uchiha e Murin Uchiha. Agora que você perdeu, não é a hora de aceitar sua punição? Kazuyama Jack. 1000 anos de morte. O sorriso de Kazuyama se alargou quando as palavras de Pakura lhe deram um sinal verde. Ele começou a girar os pulsos enquanto avançava em direção aos dois Uchihas, claramente apreciando o momento. Pakura, você tem toda a razão, pensou ele. Depois de passar tanto tempo comigo, você sabe exatamente como minha mente funciona. Você verá. Ele estalou os nós dos dedos com um ar travesso. Eu dominei a técnica secreta da presa branca de Konoha e garanto que eles não vão esquecer isso tão cedo. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 96. Ao ouvir o nome da técnica secreta Presas Brancas de Konoha, os rostos dos dois Uchiha mudaram imediatamente. Na cabeça deles, qualquer ninjutsu considerado uma técnica secreta era fadado a ser incrivelmente poderoso. Embora tivessem perdido a aposta, os termos eram para uma simples luta de taijutsu, não uma técnica oculta de alto nível. Espere um segundo. Você disse que era só um simples taijutsu. Agora você está usando uma técnica secreta? Isso é trapaça. Enquanto Kazuyama flexionava os músculos e avançava confiantemente, os dois instintivamente começaram a recuar. Relaxa, ainda é taijutsu, disse Kazuyama com um sorriso irônico. Se concordamos com taijutsu, então é taijutsu. É só que, o segredo do taijutsu. Ele gesticulou para que se aproximassem. Vamos lá, onde está toda aquela coragem que vocês tiveram quando tentaram me prender? Como membros do clã Uchiha, vocês não podem se dar ao luxo de recuar agora. Ao colocar o selo do tigre, um sorriso se espalhou pelo rosto de Kazuyama. Para a dupla Uchiha, no entanto, aquele sorriso parecia menos confiança e mais o sorriso ameaçador de um demônio. No momento seguinte, os dois Uchiha recuaram em uníssono, mas para Kazuyama, seus movimentos pareciam dolorosamente lentos. Para tornar isso justo, técnica do clone das sombras. Bom. Com uma nuvem de fumaça branca, dois Kazuyama se postaram diante deles. A técnica dos clones das sombras, um jutsu famoso inventado pelo segundo Hokage, havia apenas dobrado o problema deles. Ao e Murin trocaram um olhar de pânico. Mesmo sendo membros do orgulhoso clã Uchiha, eles perceberam que aquela luta não valia a pena. Sem hesitar, invocaram seus próprios clones das sombras, mas em vez de encarar o oponente, os quatro Uchihas recuaram em disparada. Sem saber, sua mudança repentina criou a abertura perfeita para Kazuyama. Sinta os segredos do taijutsu de Konoha, o terror dos 1000 anos de morte. Morrer. Tanto o Kazuyama original quanto seu clone gritaram em uníssono, movendo-se em perfeita sincronia enquanto lançavam o ataque. Suas posturas e movimentos idênticos eram verdadeiramente aterrorizantes. Ah! Os gritos sincronizados de Ao e Murin ecoaram pelo ar enquanto eles eram lançados como trapezistas humanos, voando para longe em uma exibição espetacular de humilhação. Perfeito! Mais uma execução impecável, disse Kazuyama satisfeito, enquanto dispensava seu clone. Os infames 1000 anos de morte haviam feito mais 2 vítimas. Virando-se para Pakura, Kazuyama assumiu uma postura confiante e casual. Missão cumprida. Vamos para casa? Muito bem, respondeu Pakura com um sorriso irônico. Mas da próxima vez, se você encontrar alguém assim de novo, mate-o na hora. Tenho que admitir que há verdade no ditado. Quem brinca na lama acaba sujo. Kazuyama conseguiu corromper Pakura num piscar de olhos. Ah, certo, acrescentou ela, como se de repente se lembrasse de algo. Enquanto comíamos, esqueci de te contar. Seu sensei veio te procurar ontem. Kazuyama diminuiu o passo. Orochimaru sensei. Pakura sentiu. Ele está esperando você no laboratório. Ele mencionou algo sobre ter notícias importantes. Ao ouvir isso, a mente de Kazuyama vagou por um instante. Orochimaru havia retornado à vila durante sua ausência. Mas por que o procurara com tanta urgência? Um lampejo de curiosidade cruzou seu rosto enquanto eles continuavam em direção à vila. Certo, então vá para casa primeiro. Eu vou procurar o Orochimaru. No momento seguinte, Kazuyama casualmente colocou a mão na cintura fina de Pakura. Pega de surpresa, Pakura instintivamente levantou a perna e chutou para trás. Kazuyama se esquivou rapidamente, agachando-se para evitar o golpe. No entanto, o movimento fez com que sua perna se levantasse o suficiente para fazer os olhos de Kazuyama se arregalarem. Uau, essas pernas! Mas então ele deu uma olhada lá dentro, e sua excitação desapareceu instantaneamente. Sério? Shorts! Quem diabos inventou shorts de segurança? E por que um ninja se daria ao trabalho de usar isso? Isso é simplesmente frustrante. Pakura, percebendo a expressão perplexa de Kazuyama, sentiu uma onda de constrangimento. Assim que sua raiva começou a explodir, o cenário ao seu redor mudou abruptamente. Num piscar de olhos, ela passou de parada na rua para parada em frente à sua casa. Uma Pakura furiosa xingou: Kazuyama, seu bastardo. Kazuyama, tendo ativado a técnica do deus voador do trovão para escapar da ira dela, sorriu para si mesmo. Foi por pouco. Tão perto. Se o teletransporte tivesse sido ativado um segundo depois, teria sido um desastre. Então seus pensamentos voltaram. Mas a figura de Pakura, XX,
Antes que ela pudesse caçá-lo, Kazuyama usou o deus voador do trovão novamente, dessa vez ignorando o distrito comercial e chegando em frente à casa de Orochimaru. Sensei, estou aqui, ele chamou enquanto abria a porta. A casa estava silenciosa, então ele foi direto para o laboratório. Lá dentro, encontrou Orochimaru, absorto em algum tipo de experimento. Kazuyama, você está aqui. Orochimaru cumprimentou sem olhar para cima. Venha logo dar uma olhada na minha pesquisa mais recente. Seu tom era carregado de entusiasmo. Embora Kazuyama estivesse perplexo, ele se aproximou com a curiosidade aguçada. Quando finalmente viu no que Orochimaru estava trabalhando, seus olhos se arregalaram em choque. Até mesmo Shei, os 7 caudas que reside em Kazuyama, ficou atordoado. Maravilhoso! Maravilhoso! Diante deles, havia um pedaço de tecido de pele, suspenso em fluido de cultura. Orochimaru o segurava delicadamente, com a expressão transbordando de zelo. O tecido emitia um chakra sinistro, um tipo diferente de energia. Esse é o chakra de uma besta com cauda. De repente, Kazuyama percebeu para onde Orochimaru tinha ido. A terra do relâmpago Komogakuri. O Jinchiki do 8 caudas Blue B durante esse período de tempo. Shei confirmou rapidamente. Kazuyama, aquela coisa tem o chakra do 8 caudas. Eu consigo sentir. Hein? Como você sabe? Você nunca viu o 8 caudas. Quem se importa? Eu simplesmente sei. Tudo bem, tudo bem. Você está falando mais alto, então tem razão. Resmungou Shei. Orochimaru, agora completamente cativado pela descoberta, olhou para Kazuyama. Então, Kazuyama, você não está curioso para saber o que é isso? Kazuyama hesitou antes de dar de ombros. Bem, sensei, isso não é só uma migalha. O que há de tão emocionante nisso? Ao ouvir isso, Orochimaru soltou uma gargalhada, transbordando de entusiasmo. O objeto claramente o excitava de uma forma que beirava a loucura. Era como se o pequeno fragmento de carne contivesse infinitas possibilidades. E se eu dissesse que isso é tecido de pele do 8 caudas? Com certeza, Orochimaru foi até Komogakuri, quebrou o selo do 8 caudas e roubou suas células. Kazuyama não pôde deixar de admirá-lo, lembrando-se de como Orochimaru havia cultivado um chifre do 8 caudas na história original. Apenas um pequeno pedaço de tecido, e Orochimaru já estava cultivando parte do corpo do 8 caudas. Claro, isso só era possível porque as bestas com cauda tinham um chakra aterrorizante percorrendo cada fibra do seu ser. Os Kinkaku e Jinkaku de Komogakuri, por exemplo, pensou Kazuyama. Eles eram capazes de alcançar a transformação de uma besta com meia cauda apenas comendo a carne da 9 caudas. Uma verdadeira loucura. Sensei, você foi para Komogakuri? Perguntou Kazuyama, fingindo um misto de choque e admiração. O 8 caudas. Maravilha. Sensei, como você fez isso? A habilidade na atuação de Kazuyama foi tão convincente que até Orochimaru, um dos lendários Sannin, ficou completamente cativado. Sua atuação realmente fez jus ao termo imperador sem vergonha. Ninguém mais conseguiria uma performance tão impecável. Hahaha. Usei um pequeno truque e não acho que como terá energia para começar uma guerra por enquanto. Então seu tom mudou um pouco. Mas Kazuyama, eu ouvi o que aconteceu com você. Os 4 caudas e 5 caudas que apareceram na Terra da Grama são realmente tão assustadores. Kazuyama imediatamente assumiu uma expressão de puro terror, como se a lembrança bastasse para lhe dar um arrepio na alma. Assustador. As 2 bestas com caudas são assustadoras. Eu tremia só de vê-las de longe. Em seu íntimo, Shei suspirou. Tremendo? Você fez o 4 caudas e os 5 caudas correrem em círculos? Kazuyama deu um sorriso irônico. Hahaha, que bom que você sabe. Mas ele não sabe. Orochimaru assentiu solenemente. Ele havia testemunhado 8 caudas enlouquecendo e sabia o quão aterrorizante a erupção de uma besta com cauda poderia ser. Mas ao ponderar o potencial de sua pesquisa, uma centelha de entusiasmo substituiu o olhar sombrio em seus olhos. Embora só tenhamos conseguido obter uma pequena quantidade de tecido da pele do 8 caudas, disse Orochimaru, com um tom de voz carregado de excitação, nesse ritmo. Em menos de 20 anos, poderemos cultivar parte do corpo do 8 caudas. Então sua voz ficou ainda mais febril. Esta pesquisa é muito promissora. Se continuar assim, talvez um dia possamos até criar Jinchiki nós mesmos. Kazuyama não pôde deixar de sentir uma mistura de admiração e apreensão diante da intensidade de Orochimaru. Quando se tratava de pesquisa científica, ninguém conseguia superar a busca obsessiva de Orochimaru por conhecimento. Não era apenas sua curiosidade, sua capacidade de obter resultados tangíveis de cada experimento era o que o tornava aterrorizante. Seja lá o que ele decidisse fazer, ele de alguma forma transformava em uma descoberta inovadora. E isso, pensou Kazuyama, era muito impressionante. Capítulo 97. Logo, Orochimaru balançou a cabeça desamparadamente e suspirou. Infelizmente, o Hokage ordenou que eu estivesse pronto para ir ao campo de batalha na Terra dos Rios a qualquer momento, disse ele. Caso contrário, eu adoraria estudar esse assunto cuidadosamente. Ele voltou seu olhar penetrante para Kazuyama e perguntou. Kazuyama, você quer ir para o campo de batalha na Terra dos Rios comigo? Afinal, a missão envolve enfrentar Rasa. Você quer lutar com ele novamente? Kazuyama balançou a cabeça. Orochimaru presumiu que ele estava recusando a proposta, mas as palavras seguintes de Kazuyama o pegaram de surpresa. Sensei, estou na Ambu agora, respondeu Kazuyama. Não sou eu quem decide para qual campo de batalha vou. Sua voz carregava um toque de nostalgia quando ele acrescentou. Se estivéssemos nos velhos tempos, eu teria ido para a Terra dos Rios com você sem hesitar. Mas agora, só posso seguir as ordens do Lord Hokage. Ao ouvir isso, os olhos de Orochimaru se estreitaram levemente ao compreender. Seu discípulo fazia parte da Ambu, uma unidade que respondia diretamente ao Hokage. Naturalmente, Kazuyama tinha que agir de acordo com as decisões de seu superior. Orochimaru não pôde deixar de sentir uma leve pontada de arrependimento. Esta guerra não será uma questão pequena, disse Orochimaru, seu tom mudando para um raro tom de seriedade.
Não importa onde você esteja destacado, você deve ter cautela. Especialmente no campo de batalha na Terra da Grama, lá, Iva despachou 2 Jinchiki. Suas forças serão avassaladoras. Se você se encontrar em perigo, não hesite em recuar. Kazuyama ficou momentaneamente surpreso. Orochimaru raramente demonstrava tamanha preocupação, o que tornava suas palavras ainda mais impactantes. Orochimaru riu da reação de Kazuyama. Não fique tão surpreso. Só estou feliz que você não tentou invadir meu laboratório para roubar nada. Os lábios de Kazuyama se contraíram em descrença. Roubar? Quem pensa em fazer isso? Não com todas as armadilhas e selos que você colocou, sensei. Orochimaru deu um sorriso irônico, caminhando em direção ao console para continuar seus experimentos. Com o foco agora claramente voltado para o trabalho, Kazuyama sabia que era a hora de ir embora. Curvando-se respeitosamente, ele se virou e saiu do laboratório. Inesperadamente, no momento em que Kazuyama saiu, Orochimaru fez uma pausa, deixando de lado as ferramentas em suas mãos. Sua expressão tornou-se fria e calculista enquanto ele observava a pesquisa à sua frente. A primeira fase do cultivo está completa, murmurou Orochimaru para si mesmo. Em seguida, preciso encontrar Dans. Com o cultivo bem-sucedido das células da besta com cauda, até as células de Hashirama logo se tornarão viáveis. Enquanto isso, do lado de fora do laboratório, Kazuyama caminhava lentamente pela estrada, evitando usar a técnica do deus voador do trovão desta vez. Seus pensamentos se agitavam de inquietação, cultivando células de 8 caudas. Não havia como ele acreditar que Orochimaru estivesse interessado em criar um Jinchiki. Células, bestas com cauda. Poderia ser. Uma compreensão o atingiu, e sua expressão se obscureceu. Este é apenas o primeiro passo, testar os métodos para cultivar as células do primeiro Hokage. Com sucesso no cultivo das células da besta com cauda, ele passará para as células de Hashirama. Sua mente zumbia enquanto as peças se encaixavam. E agora ele está envolvendo Dans. Kazuyama murmurou para si mesmo. Uma sensação pesada se instalou em seu peito. Sensei, é realmente sensato fazer um acordo com o tigre? Ao retornar para casa, Kazuyama Jack foi imediatamente recebido pelo ataque furioso de Pakura. Ela o atacou com uma saraivada de golpes, descarregando sua frustração nele sem hesitar. Kazuyama, sabendo que não devia resistir, simplesmente suspirou interiormente. Afinal, o que mais posso fazer? Ele deixou que ela o golpeasse algumas vezes e suportou. Assim que a tempestade de socos passou, ele só pôde aceitar seu destino em silêncio. Mais tarde, após o jantar, os dois saíram de casa juntos, rumo à residência do clã Ataque. Kazuyama tinha uma tarefa a cumprir, pagar o dinheiro que havia tomado emprestado de Sakumo. Pakura, ao saber da dívida, insistiu em acompanhá-lo para garantir que fosse quitada prontamente. Quando chegaram, foram recebidos pelo sorriso caloroso e familiar de Sakumo. O quê? Kazuyama, você realmente veio me devolver o dinheiro? Disse Sakumo com um sorriso provocador. A boca de Kazuyama se contraiu em resposta. Ele não conseguia parar de pensar em como Sakumo se sentia diferente ultimamente. Desde que deixara o cargo, havia algo mais leve nele, quase como se fosse uma nova pessoa. Aqui estou devolvendo seu dinheiro, disse Kazuyama, entregando o pagamento. Sakumo aceitou com um aceno de cabeça e então olhou para o pátio. Kakashi está em casa hoje. Kazuyama seguiu seu olhar e viu Kakashi treinando no pátio. O garoto notou a chegada deles e rapidamente parou para cumprimentá-los, embora seu humor parecesse abatido. Ele acabou de passar no exame Chunin, explicou Sakumo. Aconteceu alguns dias depois de você partir em missão. Kazuyama ergueu uma sobrancelha, levemente incrédulo. Um Chunin de 6 anos? Isso é assustador. Pakura, parada ao lado, olhou para Kakashi com um brilho de surpresa nos olhos. Ela não esperava que alguém tão jovem alcançasse tanto. Não é bom o suficiente. Vou me esforçar para me tornar um Chunin o mais rápido possível. Até lá, farei meu nome conhecido em todo o mundo ninja, assim como meu pai. Graças à sua intervenção, Sakumo Ataque sobreviveu, e o coração de Kakashi não se fechou. Este era o verdadeiro Kakashi, frio e sereno, mas cheio de determinação e entusiasmo. Nada mal, você tem ambição, disse Kazuyama em tom de aprovação. Então, com um brilho travesso nos olhos, ele acrescentou. Diga-me, como está indo seu treinamento com os 1000 anos de morte? No momento em que essas palavras saíram de sua boca, o rosto de Kakashi se contraiu. Sua calma habitual foi substituída por uma de exasperação. Você não pode mencionar os 1000 anos de morte. Kakashi murmurou seu tom de voz dolorido. Kazuyama não conseguiu mais se conter. Ao ver a expressão miserável de Kakashi, ele caiu na gargalhada. Tudo bem, Kazuyama, deve ter mais alguma coisa que você queira me perguntar. Sakumo deu um tapinha no ombro do filho antes de voltar sua atenção para Kazuyama. Bem, não podemos ficar aqui parados conversando. Os 3 se sentaram, enquanto Kakashi continuou praticando no pátio. A guerra provavelmente está chegando. Onde você acha que vai lutar? A expressão de Kazuyama tornou-se estranhamente séria. A Terceira Guerra Mundial Shinobi se aproximava, e era diferente de qualquer outra guerra que ele já conhecera. Afinal, ele, uma pequena borboleta, já havia causado repercussões. Quem se importa? Não importa para qual campo de batalha eu vá, respondeu Sakumo calmamente. Além disso, provavelmente nem verei o campo de batalha a menos que a pressão nas linhas de frente se torne insuportável. Até lá, é melhor deixar a geração mais jovem ter a chance de provar seu valor. Como presa branca de Konoha, Sakumo Ataque conquistar o direito de falar com tanta confiança. Ele não se importava com o destino que o levaria, confiante em sua força e habilidade. Em sua mente, a geração mais jovem de Konoha era formidável. Lutadores como Kazuyama, Minato e Fugaku eram mais do que capazes de suportar o fardo. Sem mencionar lendas em formação como Orochimaru e Jiraiya.
Sakumo colocou a mão no ombro de Kazuyama e disse com profunda preocupação: vocês, jovens, são o futuro de Konoha. Vocês devem assumir a responsabilidade de proteger a vila e seu povo. Kazuyama lançou-lhe um olhar desamparado e respondeu: não precisa me lembrar. Eu já estou na Anbu. Sei o que esperam de mim. Certo, vamos lá. Faz tempo que não descansamos, e quem sabe? Podemos receber uma missão amanhã, disse Sakumo. O raro tempo de inatividade era apreciado, especialmente com a aproximação do Ano Novo. As 5 grandes vilas ninjas estavam assustadoramente silenciosas, ninguém disposto a dar o primeiro passo para romper a frágil paz. Kazuyama aproveitou o silêncio, passando um tempo com Pakura e brincando enquanto relaxava. Desde sua promoção a Anbu, ele não se preocupava mais com a academia ninja e apreciava essa breve calma. Esses breves momentos de tranquilidade, ele sabia, eram apenas a calmaria antes da tempestade. Capítulo 98. Um raro período de paz e tranquilidade durou até o Ano Novo. As 5 principais vilas ninjas estavam em acordo tácito, mantendo um silêncio sinistro durante esse período. Parecia que todos estavam se preparando para a guerra inevitável. A tensão era palpável, e até o ar parecia carregado com o cheiro de pólvora. Finalmente, quando o Ano Novo chegou, Tsunagakuri deu o primeiro passo. Edifício Okage. Hiruzen estudava o relatório de inteligência em suas mãos com uma expressão sombria. O relatório indicava claramente que Tsunagakuri havia mobilizado milhares de ninjas, marchando em direção à Terra dos Rios. Hiruzen, a situação agora está clara. Tsunagakuri fez seu movimento, declarou Omura Mitokado gravemente. Esses milhares de ninjas não são brincadeira. Precisamos nos preparar para a defesa imediatamente. Sim, respondeu Hiruzen com um tom comedido. A Terra dos Rios se tornará o principal campo de batalha entre nós e Tsunagakuri. Omura e Koharu olharam para ele com expectativa. Já decidiram quem vai liderar a defesa? Hiruzen assentiu. Orochimaru assumirá o comando do campo de batalha no País dos Rios, e Yamaki Mimura atuará como líder da equipe de defesa. Já instruí a Anbu a partir com antecedência para coletar informações locais e retardar o avanço inimigo. Isso nos dará tempo para fortalecer nossas fortificações. Seu tom ficou mais pesado. Ainda não temos informações cruciais sobre essa mudança repentina de Tsunagakuri, incluindo quem está liderando suas forças. Só isso já torna esta situação perigosa. Omura e Koharu pareceram aceitar a decisão, mas Dan franziu a testa, seu descontentamento era óbvio. Por que não enviar Sakumo ataque para a Terra dos Rios? Perguntou ele bruscamente. Durante a última guerra, com Sakumo em campo, Tsunagakuri não conseguiu levar vantagem. Ele é muito mais adequado para essa função do que Orochimaru. A sala ficou em silêncio por um momento. Todos os presentes conheciam as habilidades de Sakumo, e o profundo ressentimento que Tsunagakuri nutria por ele. Sakumo havia matado pessoalmente o filho e a nora de Chiyo, um dos anciãos de Tsunagakuri, durante a Segunda Grande Guerra Ninja. Sakumo não pode ser movido agora, respondeu Hiruzen com firmeza. Orochimaru é mais do que forte o suficiente para liderar o campo de batalha. E se Tsunagakuri descobrir que Sakumo está comandando a defesa principal, a ofensiva deles ficará ainda mais feroz. Correríamos o risco de intensificar ainda mais a agressividade deles. Zombou. Rixas entre Tsunagakuri e nossa vila? E daí? Sakumo é poderoso o suficiente para lidar com isso. Hiruzen, você está sendo cauteloso demais com medo de correr riscos quando podemos desferir um golpe decisivo. Seu tom se tornou mais severo. Na minha opinião, Sakumo deveria assumir o comando e esmagar a principal força de Tsunagakuri no País dos Rios. Suas palavras pairavam pesadas no ar, e a tensão na sala aumentava. Os outros conselheiros de Hiruzen se viraram para olhar para Dan com expressões incertas. Derrotar a força principal de Tsunagakuri de uma vez? Não era uma ideia impossível. Afinal, Sakumo já havia feito isso antes. Dan, você acha que Iva e Como são cegos? Quantas tropas seriam necessárias para derrotar a força principal de Tsunagakuri? Se enviarmos muitas para a Terra dos Rios, Tsuchikage no Ki e o Raikage aproveitarão a oportunidade e se juntarão diretamente à guerra. Hiruzen colocou seu cachimbo de lado, um gesto raro que sinalizava sua crescente frustração. Você está se preocupando à toa. Dance retrucou. Podemos nos defender facilmente e repelir as forças de Tsunagakuri com a velocidade da luz. Pare de falar. Isso é só ilusão. Hiruzen retrucou bruscamente. Droga, Hiruzen. Quando você se tornou um Hokage tão fraco? A raiva de Dan transbordou, seu tom transbordando de desprezo. Nosso sensei cometeu um erro ao escolher você. O olhar de Hiruzen tornou-se gélido. Dan, chega. Eu sou o Hokage. Enquanto os dois continuavam a discussão acalorada, Omura se adiantou para intervir. Dan, Hiruzen está certo, disse ele, com a voz calma cortando a tensão. A batalha está apenas começando. Não podemos nos dar ao luxo de concentrar muita força humana em um único campo de batalha. Orochimaru é a escolha mais adequada para comandar a defesa no País dos Rios. Mas se enfrentarmos Tsunagakuri, precisamos garantir que nossos ninjas médicos estejam totalmente preparados. Os venenos de Chiyo não são fáceis de neutralizar. O maxilar de Dan se contraiu quando seu argumento foi descartado. Ele se sentou novamente frustrado com o olhar fixo em Omura. Mas Omura, imperturbável, ignorou o olhar penetrante de seu antigo companheiro. Voltando sua atenção para Hiruzen, Omura perguntou. Hiruzen, a Anbu já foi mobilizada? Haverá tempo suficiente? Hiruzen recostou-se na cadeira, acendendo o cachimbo novamente. Dando uma tragada, disse calmamente, deve ser o suficiente desde que nos dê tempo para nos prepararmos. Sua voz suavizou-se um pouco, carregada de preocupação. É que, Tsunade, a menção do nome dela silenciou até mesmo Dan. Tsunade, neta do primeiro Hokage e uma da Sannin, não era vista em público há anos devido ao seu medo paralisante de sangue. A única pessoa com quem ela parecia se importar era Shizune, sobrinha de Danka, que ainda estava na escola.
Ela não se importava nem um pouco com os assuntos da vila e sem o ninjutsu médico de Tsunade nesta batalha, o resultado para Sunagakure seria completamente imprevisível. Nesse momento, dentro da Terra dos Rios, dezenas de membros da Anbu galopavam pela densa floresta. Droga, eu nem descansei direito e agora estou sendo arrastado para cá para fazer trabalho pesado. Tão irritante. Kazuyama usou sua máscara e seguiu a força principal, com seus companheiros de esquadrão Aru e Rinkaku correndo ao seu lado. Hahaha, é assim que a Anbu opera. Acostume-se, brincou Aru. Desta vez, Sunagakure está se movimentando de forma muito agressiva. Milhares de ninjas estão se mobilizando, não é uma operação pequena. Nossa missão é apenas montar armadilhas para retardar o avanço deles, acrescentou. Não será difícil. Embora as palavras de Aru fossem reconfortantes, Kazuyama permaneceu irritado. Ele vinha tendo uma conversa agradável com Pakura em casa, na esperança de se aproximar dela no próximo ano. Mas agora a guerra havia eclodido. Droga, Sunagakure. Por que você não conseguiu conter o fogo? Para piorar a situação, a decisão foi tomada em um momento inesperado, ocorrendo mais cedo do que Kazuyama havia previsto. Parece que o efeito borboleta já tomou conta. De agora em diante, preciso agir com cautela, um passo de cada vez. A propósito, quem está liderando a Anbu atualmente? Perguntou ele de repente. O Lorde Sakumo não renunciou? Aru riu muito da pergunta, com um leve traço de diversão em seu tom. A Anbu está repleta de pessoas capazes. Mesmo com a renúncia do Lorde Sakumo, a Anbu continua sendo a lâmina mais afiada nas mãos do Hokage. Embora Aru não tenha respondido diretamente, a resposta fez Kazuyama pensar em dois indivíduos, o filho e a nora do terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi. Parar. Uma voz de comando soou, interrompendo seus pensamentos. Todos comecem a montar as armadilhas. Rokudenashi, Aru, Rinkaku, venham aqui. Kazuyama virou-se para a fonte da ordem e sentiu suas suspeitas se consolidarem. O Anbu responsável usava uma máscara que Kazuyama reconheceu de sua vida passada, Shinozuki Sarutobi, o filho mais velho do Hokage. Inesperadamente, ele era quem temporariamente liderava a Anbu. Ao ouvir o comando, Kazuyama, Aru e Rinkaku se aproximaram imediatamente. De perto, a estatura imponente de Shinozuki era evidente. Mesmo que Kazuyama tivesse crescido para 1,80 metros de altura nos últimos 2 anos, ele ainda se sentia pequeno diante dele. Rokudenashi, você é habilidoso em se esconder. Preciso que você faça um reconhecimento à frente, com Aru e Rinkaku te apoiando. Concentre-se em identificar o líder inimigo. Isso é crucial, ordenou Shinozuki. Kazuyama não pôde deixar de sentir curiosidade sobre quem liderava as forças de Sunagakure. Hasa havia sido ferido por ele, e Kankishi também o enfrentará. Como Sunagakure pôde declarar guerra tão cedo depois de tantos contratempos? Capítulo 99. Deixando o grupo, os três correram direto para a Terra do Vento. Afinal, a operação de Sunagakure era em grande escala, e até mesmo o avanço da vanguarda levaria tempo. Não demorou muito para que eles chegassem à fronteira entre a Terra dos Rios e a Terra do Vento, onde viram um vasto exército se estendendo pelo deserto. Uau, isso é espetacular! Parece que Sunagakure está se esforçando ao máximo. Kazuyama Jack imediatamente ativou sua mente coletiva, observando a distância. Até então, eles só haviam avistado a vanguarda inimiga, com mais tropas ainda posicionadas na retaguarda. Conforme os rostos passavam por sua visão, uma sensação de confusão se instalou, ele não reconheceu nenhum. Supostamente, eram alguns dos shinobi mais fortes de Sunagakure. Rokudenashi, qual é o plano? Vamos nos aproximar ou esperar que eles venham até nós? Aru, que conhecia a verdadeira identidade de Rokudenashi, perguntou diretamente. Afinal, se quisessem completar a missão, teriam que contar com aquele entre eles que era especialista em ocultação. Vou deixar uma placa. Vá conferir você mesmo, não será fácil escapar se tiver muita gente. Kazuyama entregou a Aru um conjunto de kunai com uma técnica inscrita. Aru as pegou e assentiu. Não se preocupe, enquanto eu estiver aqui, sua técnica permanecerá intacta. Kazuyama assentiu em resposta antes de correr em direção à Terra do Vento. Por segurança, ele colocou 2 marcadores adicionais como precaução. Shei, empreste-me seu poder. Eu quero voar até lá. Certo, só para voar? Quer que eu prepare um pouco de pó de escama para você? Não precisa. Estou apenas explorando, não lutando. Shei soltou um suspiro de decepção. Vamos lá, se você vai voar para lá, por que não apimentar as coisas com um pouco de pó de escama? Só para você saber, eu melhorei recentemente. Aquela luta que você teve com o Minato e aquele garoto Uchiha realmente me inspirou. Eu formulei um pó de escama especial que causa diarreia, com certeza vai funcionar. Você não vai parar de defecar por pelo menos 10 rodadas. Kazuyama estremeceu ao pensar nisso. Ele agora estava extremamente sensível às palavras diarreia e laxante. A agonia, a fraqueza que se seguiu. Era um pesadelo que ele jamais queria reviver. Shei, notei que você está piorando ultimamente. Mas não posso fazer nada agora. Ainda preciso descobrir quem é o outro líder da equipe. Quanto ao seu remédio para a diarreia, pode ficar com ele por enquanto. Ah, e não deixe que eu pegue você estocando isso secretamente. Ao ouvir o tom firme e prático de Kazuyama, Shei rapidamente dispersou o pó de escamas que ele tinha acabado de congelar. Ele se perguntou, como esse garoto sabe que eu fiz isso em segredo? Apoiando-se em suas asas, Kazuyama disparou direto para o céu, ativando a técnica de fuga transparente. Assim nasceu uma aeronave de reconhecimento perfeitamente invisível, diferente de tudo que já existia no mundo ninja. Como diz o ditado, quanto mais alto você estiver, mais longe poderá ver. De cima, ele examinou o campo de batalha, obtendo uma visão privilegiada das tropas de vanguarda de Sunagakure. Algo está errado. Deveria haver 200 soldados na vanguarda, e nada parece incomum. Mas onde estão os fortes? Como isso é possível?
Eles estão se escondendo? Shei, você consegue sentir as emoções das pessoas abaixo? Uma vanguarda sem líder? Kazuyama não acreditou. Tinha certeza de que alguém poderoso estava escondendo sua presença. Sentindo? Vou tentar. Mas tem bastante coisa. Solte o controle do seu corpo e eu usarei meu chakra para escaneá-los. No instante seguinte, chakra vermelho carmesim irrompeu pelo corpo de Kazuyama. Sob o controle de Shei, dispersou-se uniformemente, formando uma camada externa protetora sem sobrecarregá-lo. Ficou claro que ele havia refinado essa técnica especificamente para ajudar Kazuyama a executar suas táticas Rokudenashi com mais eficiência. A maioria está agitada. Alguns estão um pouco assustados. Mas as emoções de uma pessoa se destacam, ressentimento e raiva. Kazuyama ficou surpreso. Ressentimento e raiva? Embora Sunagakure e Konoha tivessem conflitos constantes por recursos, emoções como essas normalmente só surgiam quando um ente querido ou amigo próximo era morto. Os ninjas aceitavam a vida e a morte como parte de seu dever. As missões tinham precedência sobre os sentimentos pessoais. Essa mentalidade foi o que levou Sakuma Taki ao acabar com a própria vida. Então de onde veio esse ressentimento e essa raiva tão intensos? Shei, qual deles? Aquele no meio do grupo, não muito alto, usando um chapéu de bambu. Kazuyama focou o olhar e avistou o indivíduo. No entanto, por mais que tentasse, não conseguia identificá-lo. O chapéu cônico era simplesmente grande demais. De cima, parecia um chapéu gigante cobrindo a pessoa por inteiro. Droga, não consigo ver o rosto deles de jeito nenhum. Vamos voltar. Como não conseguia confirmar a aparência do alvo, observações adicionais eram inúteis. Com isso em mente, Kazuyama dobrou as asas e ativou a técnica do deus voador do trovão. Qual é a situação? Aru e Rinkaku perguntaram no momento em que ele retornou. Kazuyama balançou a cabeça. São 200, mas não consegui localizar o líder da vanguarda. Devem estar escondidos. Sunagakure sabe que temos informações sobre seus combatentes de alta patente, então eles ocultaram sua presença deliberadamente. Aru assentiu. Se realmente não conseguirmos encontrá-los, não há nada que possamos fazer. A quantidade é avassaladora, dificultando a aproximação. Vamos reportar. Por enquanto, teremos que confiar nas armadilhas que preparamos. Os três rapidamente recuaram para a retaguarda e logo se juntaram à unidade maior da Anbu. Depois de ouvir o relatório de Kazuyama Jack, Shinozuki Sarutobi caiu em pensamentos profundos. Uma força de vanguarda de 200. Muito bem, já chega. As armadilhas devem nos dar algum tempo. Retiro. Ao seu comando, toda a unidade rapidamente se retirou em direção à Terra do Fogo, deixando para trás um campo de batalha repleto de armadilhas, esperando que a vanguarda de Sunagakure as atacasse. Embora os Anbu fossem individualmente fortes, não tinham um plano direto contra um inimigo várias vezes maior que eles. Sua missão era reconhecer e retardar o avanço do inimigo, o que significava que precisavam recuar quando chegasse a hora certa. Ao mesmo tempo, a força principal de Konogakure já havia cruzado a fronteira do País do Fogo e estabelecido uma linha defensiva dentro do País dos Rios. Senhor Orochimaru, os Anbu já deveriam ter recuado. Provavelmente levará mais 1 ou 2 horas para concluir nossas fortificações defensivas. Amaki Mimura, o líder da equipe de defesa, ficou ao lado de Orochimaru e relatou a situação deles. Orochimaru assentiu, olhando para longe, perdido em pensamentos. Enquanto isso, dentro da unidade Anbu em retirada, uma figura desapareceu repentinamente, Kazuyama. Algo na vanguarda adversária lhe pareceu estranho, e com dúvidas persistentes, ele decidiu se separar da equipe para fazer um reconhecimento. Shinozuki Sarutobi apoiou sua decisão, mas o alertou repetidamente para ter cuidado. Kazuyama realmente precisava de um lembrete? Quando chegou a hora de escapar, ninguém foi mais proativo do que ele. Usando sua técnica de fuga transparente, ele passou pelas armadilhas e fixou o olhar na vanguarda de Sunagakure que avançava. A área estava repleta de armadilhas instaladas pela Anbu. Selos explosivos, armadilhas ocultas kunai, senbon e até gás venenoso. Havia tudo que se possa imaginar. Assim que a vanguarda entrou na zona de armadilhas, o primeiro conjunto de armadilhas foi acionado. Uma saraivada de kunai e senbon foi disparada, abatendo instantaneamente vários shinobi inimigos. Pare! Tem armadilhas aqui na frente. Um aviso ecoou pelas fileiras, e centenas de ninjas de Sunagakure pararam na floresta. A reação de Konoha foi rápida. Eles já montaram armadilhas? Caramba! O líder, um shinobi de Sunagakure, olhou feio para os corpos de seus companheiros caídos com o rosto contorcido de raiva. Você realmente acha que meras armadilhas podem nos deter? Saiam da minha frente. Uma voz arrepiante, carregada de intenção assassina, ecoou das fileiras. Uma figura usando um chapéu de bambu, que Kazuyama já havia notado antes, deu um passo à frente. Quando o homem tirou o chapéu, os olhos de Kazuyama se arregalaram em choque. Droga! Por que é ele? Capítulo 100. Cabelo ruivo, rosto jovem, Kazuyama nunca imaginou ver essa pessoa parada diante dele. Neto de Chiyo, Sazori da Areia Vermelha. Como pode ser ele? Kazuyama sentiu sua mente se esforçar para acompanhar. Sazori era alguns anos mais novo que ele, mas seu rosto já estava tomado pela escuridão e pelo ódio. Ele finalmente entendeu de onde vinham a raiva e o ressentimento que Shei sentia. Os pais de Sazori foram mortos por Sakuma Taki. Como ele poderia não desprezar Konoha? Mas algo estava errado. Sazori não deveria assassinar o terceiro Kazekage? Porque ele estava ali, liderando as forças de Sunagakure. A julgar pela forma como os outros o tratavam, ele estava claramente no comando. Seria ele o líder da vanguarda? Enquanto Kazuyama pensava nisso, Sazori fez seu movimento. Estrondo. Ele tirou um pergaminho de trás das costas e com uma explosão de fumaça branca, uma marionete enorme apareceu. Os olhos de Kazuyama se arregalaram em reconhecimento, não havia como confundir. Sanshou!
A força de um marionetista vinha de suas criações, e Sasori demonstrava um talento excepcional para marionetes desde a infância. O enorme boneco à sua frente era prova disso. Essas armadilhas são inúteis. Simplesmente destrua-as. Com um bufo frio, Sasori mandou Sanshu direto para a área cheia de armadilhas. Kazuyama engasgou. Totalmente blindado, praticamente indestrutível, nem mesmo pedras deixariam um arranhão. Kunai Senbon marcadores explosivos, nada conseguia perfurar seu corpo reforçado. As armadilhas eram completamente ineficazes. Droga, se isso continuar, tudo que montamos será desperdiçado. Shei, me ajude a pensar em uma maneira de desacelerá-lo. Shei soltou uma risada seca. Não, como eu poderia ajudar? Que tal nós dois virarmos besta com cauda e pisoteá-lo? Concordo. E você? Kazuyama ficou sem palavras. Se fosse tão fácil, ele não precisaria perguntar. Esqueça. Preciso recuar e avisar os outros. Não era que ele não quisesse lutar, ele simplesmente não podia. Sasori sozinho já era um pesadelo, com seu domínio de venenos e marionetes. E com tantos shinobi inimigos por perto, atacar era morte certa. Sem hesitar, ele saltou para trás e desapareceu entre as árvores. Enquanto ele fugia, sua mente acelerava. Por que Sasori da Areia Vermelha estava aqui? Então ele percebeu. Sasori tinha dois inimigos principais, Sakuma Taki e o terceiro Kazekage Tazaemon. Oh, agora eu vejo. Na linha do tempo original, Sakuma Taki já havia morrido naquele momento, deixando o terceiro Kazekage como o principal alvo de vingança de Sasori. Mas graças a mim, Sakuma ainda está vivo. O que significava que a primeira prioridade de vingança de Sasori era Sakumo. Não é de se espantar que ele estivesse no campo de batalha. Com suas habilidades com marionetes e seu domínio sobre venenos, ele era um trunfo incrível. Caramba, a Tazaemon é realmente o Kazekage mais forte. Ele deve ter previsto tudo isso. Ao se aliar a Chiyo, ele enfraqueceu uma ameaça potencial e, ao mesmo tempo, fortaleceu suas próprias forças. Que atitude implacável! Kazuyama não ousou perder mais um segundo. Sem olhar para trás, disparou em direção à Terra do Fogo, linha defensiva de Konogakakuri. Milhares de ninjas trabalhavam incansavelmente para fortalecer suas posições. Diante das estruturas defensivas, Orochimaru permanecia imóvel, olhando para o horizonte. Logo, um grupo de ANBUS mascarado surgiu em seu campo de visão. Liderando-os estava Sarutobi Shinozuki, que correu direto em direção a Orochimaru. Orochimaru, a vanguarda inimiga, conta com 200 homens. Seu líder permanece desconhecido. Colocamos inúmeras armadilhas no caminho deles, o que deve atrasá-los. Como estão as fortificações do seu lado? Orochimaru assentiu, mas ao mencionar a vanguarda de 200 homens, ele congelou visivelmente por um momento. Logicamente, uma força de vanguarda não deveria ser tão grande. Seu papel era patrulhar e abrir caminho, não se envolver em combate em larga escala. Tsunagakuri realmente tinha mão de obra suficiente para desperdiçar dessa forma? Ordenei que a maioria das nossas equipes se retirasse. Anbu Rokudenashi ainda está atrás, monitorando os movimentos inimigos. Vou esperá-lo aqui. Informações são cruciais. Com isso, Shinozuki caminhou sozinho em direção à linha defensiva, enquanto o resto da Anbu retornou rapidamente para a vila. Anbu Rokudenashi? Kazuyama, por que você se deu um nome tão ridículo? Orochimaru sorriu ironicamente. Ele conhecia bem as habilidades de seu discípulo e não tinha do que reclamar. Mesmo como seu aluno, Kazuyama fazia parte da Anbu e respondia diretamente ao Hokage. Mesmo ele, um dos Sannin, não tinha autoridade para interferir. Assim que o Anbu desapareceu, outra figura correu em direção à posição deles a toda velocidade. Orochimaru o reconheceu imediatamente e deu um passo à frente. Sensei, você realmente veio até a Terra dos Rios? Isso não é natural? Orochimaru riu. Kazuyama não perdeu tempo e sua expressão era séria. Sensei, o líder inimigo não é qualquer um. Ele é um jovem de cabelos ruivos, altamente habilidoso em venenos e na técnica de marionetes. Eles enviaram um enorme grupo de marionetes à frente para limpar as armadilhas. As fortificações da Anbu quase não tiveram efeito. As defesas aqui ainda não estão prontas e, nesse ritmo, pode ser tarde demais para completá-las. E com base na minha análise, aquele marionetista ruivo é neto de Chiyo, filho do homem morto por Sakumo. Os olhos de cobra de Orochimaru se contraíram bruscamente. Ele confiava plenamente no julgamento de Kazuyama. Furtividade e reconhecimento eram seus pontos fortes. E não havia como errar. Anos atrás, Sakumo havia matado muitos marionetistas, incluindo um shinobi ruivo, ninguém menos que o filho de Chiyo. Veneno? Quão poderoso é? Kazuyama pensou consigo mesmo. Por que você simplesmente não pergunta ao inimigo o quão forte ele é? Assim eu posso dizer se ele será um desafio para você no futuro. Se Orochimaru tivesse ouvido isso, ele poderia ter respondido sarcasticamente. Não seria um pouco rude? É difícil dizer, mas a julgar pela qualidade de suas marionetes e pelo fato de ele ser neto de Chiyo, duvido que ele seja fraco. O maior problema é que nossas fortificações não estão completas. Precisamos tomar a iniciativa e desacelerar significativamente o avanço deles. Orochimaru assentiu levemente. Era exatamente isso que ele estava considerando. Suas defesas ainda estavam em construção, e o inimigo tinha uma vanguarda formidável. Se a batalha começasse antes que estivessem prontos, suas perdas seriam severas. Ele imediatamente ordenou que alguém convocasse Sarutobi Shinozuki. O quê? As armadilhas foram todas destruídas? Droga! Nem mesmo os bonecos de armadura de Kankishi conseguiriam removê-lo sem um arranhão. Rokudenashi, você tem certeza de que não cometeu um erro? Kazuyama ficou um pouco irritado com a dúvida de Shinozuki, mas, como líder da equipe, manteve a compostura e reafirmou seu relatório. Depois de ouvir sua resposta, a expressão de Shinozuki escureceu. Se esse for realmente o caso, então concordo com Rokudenashi. Precisamos deter o inimigo. Vamos agora. Como comandante da Anbu, sua percepção do campo de batalha era aguçada.
Ele conseguia avaliar a situação tão bem quanto Orochimaru. Não precisamos de um grupo grande, só nós três. Usaremos ninjutsu em larga escala para desacelerá-los. Sou especialista em liberação de terra, então cuido disso. A confiança de Shinozuki era evidente. Como filho do Hokage Hiruzen, ele era um ninja elite, versado em técnicas avançadas de liberação de terra. Tudo bem, Kazu, Rokudenashi, o que você acha? Orochimaru quase o chamou pelo nome errado, mas rapidamente se corrigiu. Shinozuki deu um sorriso irônico. Vamos lá, eu já sei quem ele é. É só o Kazuyama, certo? Vamos, Orochimaru. Quanto mais cedo agirmos, mais tempo ganharemos. Quando os três partiram, Sasori já havia desmontado completamente as armadilhas. Ele selou Sanshu e emitiu uma ordem fria. As armadilhas sumiram. Continuem andando. Com isso, ele colocou o chapéu de volta na cabeça e desapareceu nas fileiras.